Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui é o professor André Nascerala. Tamo junto aqui para mais um vídeo no canal. Um vídeo hoje muito especial, que vai ser o nosso primeiro script, galera. A gente vai fazer um script, claro, muito básico ainda, mas já com os passos que você precisa seguir para conseguir fazer scripts mais aprimorados mais à frente. Então, o primeiro passo para você conseguir fazer scripts mais aprimorados é entender o script de hoje, né? Então eu vou dar muita informação interessante para vocês nessa aula de hoje, beleza? Como é de praxe aqui, peço aquele like para vocês aí. Se puder se inscrever, aí embaixo tem um botãozinho, cara. Clica aí, se inscreve, deixa um comentário, dá um feedback para mim. Estou começando aqui no YouTube e estou precisando saber como é que tá sendo essas aulas aí, beleza, gente? Vamos lá, vamos estudar Linux. Vamos lá, beleza? Vamos começar aqui a entender como é que se comporta um script, né? Um shell script, para a gente poder, a partir de aulas posteriores, conseguir aumentar um pouco a complexidade disso, né? Então agora a gente meio que cai na parte de linguagem de programação da linha de comando, né? Shell script é para isso, tá? Vai começar num negócio bem simples aqui, a gente vai brincar com alguns comandos, mas conforme a gente for aumentando o poder de customização do script, mais vai ser necessário o uso de estruturas de linguagem de programação, como C, for, while, essas coisas, tá? Vamos lá. Então vamos começar do começo, né? O que é a shell, né? Então shell é o prompt, né? Ou seja, a informação que aparece na tela, né? A gente chama de prompt, tá? Palavra bem antiga na computação, né? Prompt. Da linha de comando do Unix e Linux, né? É o servo, né? Que esse aqui é o conceito bem legal mesmo, ó. É o servo que recebe os comandos digitados pelos usuários e os executa. Então, é o shell que pega o que você escreve no teclado, leva para o sistema operacional e traz o resultado para a tela. A gente vai abordar isso melhor em aulas posteriores, né? O que é a saída padrão e a entrada padrão, né? O standard in e o standard out, tá? Então, a princípio, o shell é esse. É aquele prompt, é a informação de tela que você tem, que capta o que você digita, leva para o sistema operacional executar e te devolve o resultado. Né? Isso é o shell, tá? Existem vários tipos de shell, acho que eu até abordei isso na aula introdutória de Linux, né? Como o Bash, né? O SSH, são interpretadores de comando. Na interface gráfica do Linux, caso alguém esteja usando aí, esse shell pode ser encontrado também, né? Um shell gráfico, tá? Ele tem diversos nomes, ó, Xterm, RxVT, terminal, console, né? Podem abrir uma shell através do ambiente gráfico para você desenvolver scripts também, tá? Um script é um arquivo que guarda vários comandos e pode ser executado sempre que preciso, né? Então, ao invés de eu estar escrevendo comando a comando, eu posso concatenar esses comandos dentro de um arquivo, né, que é um script, que vai executá-los a qualquer momento, bastando eu chamar o script e não sendo necessário chamar comando a comando, tá? Então, os comandos são exatamente os mesmos que vocês vão encontrar aqui nos vídeos do canal. Então, tudo que você descobre de comando em Linux pode ser utilizado em Shell Script, tá? Vamos lá. Por exemplo, se de tempos em tempos você quer saber informações do sistema, né? Como essas informações que ele quer, o horário, né, um comando que a gente já conhece, o comando date, a ocupação dos discos, outro comando que a gente já conhece, o comando df, né, e os usuários que estão logados, que é um comando chamado w, né, o w ou who, né, também já foi tema de vídeo aqui no canal. É preciso digitar esses três comandos. Então, por exemplo, eu quero saber data e hora, eu dou date, e o sistema vai me devolver a data e hora. Quero saber a informação da ocupação dos discos, eu dou df, ele vai me devolver a ocupação dos discos. Quero saber quem está logado, eu dou o comando w ou o comando who, né, que ele vai me dizer quem está logado. Então, vamos fazer um script chamado exemplo.sh, né? Esse aqui vai ser o nome do script, exemplo.sh. Essa nomenclatura de .sh é uma boa prática para quem desenvolve Shell Script. Não é obrigado que um script tenha essa extensão, na verdade não é obrigado que ele tenha nem extensão nenhuma, né? O nome do arquivo bastava ser exemplo, mas é uma boa prática você nomear os scripts de Linux com a terminação .sh, né? Essa extensão aí.
Então, a gente vai colocar esses comandos nele. Para isso, a gente vai utilizar o bom e velho VI, né? O conteúdo do script seria esse daqui, ó, tá? Seria jogo da velha, exclamação, barra bin, barra bash, né? Isso aqui é a primeira linha de todo o script, e aqui vem outra boa prática. Essa primeira linha ela é opcional, tá? Essa primeira linha serve só para indicar que o interpretador de comando que vai ser utilizado para executar o date, o df e o w é o bash. Se eu não colocar essa primeira linha, o sistema operacional vai entender que deve executar com o interpretador de comando padrão, que 99% das vezes vai ser o próprio bash, tá? Então, eu acho uma boa prática, porque se você levar isso aqui para um outro computador que não tem o bash, ele pode se negar a executar, entendeu? Para você saber que ele vai executar apenas em shells que suportem o bash, tá? Então, é uma boa prática. Se você não colocar, funciona também, tá? E outra coisa interessante, o jogo da velha é comentário em Linux, né, com algumas exceções. Essa daqui é uma, quando ele está precedido da exclamação, ele indica quem é o interpretador de comando. Então, o jogo da velha exclamação é para indicar o interpretador de comando. Quem é ele? Barra bin, barra bash é o interpretador de comando. Depois vem os comandos date, df e w, tá? Então, o editor de texto que a gente vai usar é o velho de guerra, VI, né? Aquele editor de texto maroto, tá? Que está presente aí em tudo que é distribuição Linux, em tudo que é Unix, em qualquer lugar. Um colega meu me disse uma vez, se o cara conseguisse chegar na shell de uma cafeteira, uma coisa é certa, ele conseguiria editar os textos com o VI, né? Então vamos lá, vamos para o VI. Então eu começaria com vi.sh, né? Aqui eu vou dar falar um pouco do VI, apesar que já tem vídeo no canal sobre o básico de VI. Mas assim, o que você precisa saber? O básico do básico, né? O básico do básico é saber que o VI tem dois modos, um modo de comando e um modo de inserção, né? Tem mais modos, mas esses são os modos iniciais. Ele abre em modo de comandos, para você entrar em modo de exceção você aperta I, para você entrar em modo de inserção. Deve aparecer a palavra insert no rodapé e ele vai se comportar como qualquer editor de texto que vocês conhecem, tá? Fica tranquilo, como se fosse um bloco de notas, tá? Mas as pessoas acham ruim o VI porque entra nele, né, e tenta escrever e não consegue, porque ele entra em modo de comando. Para você entrar em modo de inserção, você tem que apertar I. Aí ele entra em modo de inserção, aparecendo a informação insert no rodapé. Certo? Então agora a gente pode digitar normalmente. Terminei de digitar o que eu quero, eu aperto ESC para voltar para o modo de comandos. Né? Porque é o modo de comando que salva, que sai é em modo de comando. Em modo de inserção, você só edita o texto. Tá? Em modo de comando, você dá comandos, como o nome sugere, né? Salvamento, para sair do VI, né? Descartar, dar alguns comandos de inclusão de linha e tal, e outros comandos. Tem um vídeo de VI no canal, pessoal. Dá uma olhada aí que eu dou até algumas dicas lá. Então, fora do modo de inserção, ou seja, no modo de comandos, tem dois comandos interessantes que eu quero destacar. É o comando ESC, que é para entrar em modo de comando, né? O comando mesmo é esse aqui, ó, 2.x. Esse comando sai salvando. Então, escrevi meu texto, terminei de escrever, aperto ESC, ele volta para modo de comando, 2.x, ele sai salvando. Me arrependi, quero descartar as alterações, dois pontos, que é exclamação. Isso aqui é o básico do VI, tá? Sabendo isso aqui, você não vai ter problema em entrar e sair do VI e editar um texto, tá? Claro que o VI é muito poderoso, suporta até macros. A gente só fez um vídeo aqui no canal de coisas básicas do VI. Eu pretendo gravar um outro vídeo um pouco mais aprofundado mais à frente, tá? Voltando ao exemplo, né? Já que a gente viu aqui o basicão de VI. Então a gente vai fazer o script com aquele conteúdo, o date, o df e o w, né? Então, depois que eu fizer isso aí, eu vou dar a permissão de execução, o mais X, né? Senão, ele não consegue executar o script. Você precisa fazer isso aqui. Depois que eu criei o arquivo, salvei os conteúdos dentro dele, saí salvando com VI, eu tenho que, para poder executar esse script, eu tenho que dar a permissão de execução. Para isso, você tem que entender o comando chmod. Tem um vídeo no canal sobre o esquema de permissões aqui do Linux, né? O chmod mais X dá a permissão de execução nesse script. Se não, se você tentar executar ele sem fazer isso aí, ele vai dar permissão negada. Posso até mostrar aqui já, quando a gente estiver testando, tá? Então, para executar, né, se você estiver no diretório onde está o script, no mesmo diretório, você dá ./ nome do script. É assim que funciona para executar ele, tá? Se não tivesse dado o chmod mais X, na hora que eu fizesse esse ./ exemplo.sh, ele ia dar erro de permissão, tá? Então, ao executar o último comando, esse aí, né, o ./ exemplo.sh, o comando shell executará os comandos listados no arquivo, ou seja, ele vai executar o date, o df e o w na ordem que está dentro do script, tá?
Isso é um script, tá? É um arquivo de texto que contém comandos do sistema e pode ser executado pelo usuário. Isso aqui é só uma sementinha do que pode ser feito com o Shell Script. Nosso primeiro, tá? A gente vai ter muitas e muitas e muitas aulas disso aí. Vamos lá. Então, vamos recapitular aqui os passos para criar um script. Primeiro, escolher o nome para o script. A gente chamou ele de exemplo.sh. Depois, escolher o diretório onde colocar o script, né? Supondo que a gente editou no diretório root, ele vai ficar no diretório root. Então, o nome do script é exemplo.sh. Vamos salvar ele dentro do diretório root, tá? Pode ser em qualquer diretório, isso aqui é só um exemplo. O 3, criar o arquivo com vi, né, e colocar os comandos dentro dele. Então, vi exemplo.sh é para esse passo, para o terceiro passo. Depois, colocar a chamada de shell na primeira linha. Isso aqui é uma boa prática, já falei para vocês. Jogo da velha, exclamação, /bin, /bash. Depois, sair salvando e tornar o script um arquivo executável, né? Com esse comando aqui, ó, chmod mais x, o nome do script, tá? Por fim, é só executar, né? Então, os passos para criar são esses 5 aí, tá? Assim, é aparentemente simples a criação de Shell Script, mas devido à vasta gama de comandos e funções existente em Linux, podemos criar scripts poderosos para administração e gerência de um servidor ou desktop. Então tem muita coisa que dá para fazer, mas a gente começa com esse miolinho aí, né? Com essa pitadinha, essa sementinha que a gente vai fazer nessa aula de hoje. Vamos ver alguns problemas que podem aparecer na execução de scripts. Primeiro, comando não encontrado. É quando você chama o script pelo nome errado. Verifique se o comando que você está chamando tem exatamente o mesmo nome do seu script. Se eu coloquei exemplo.sh e coloco exemplos com S ou qualquer outra letra errada, ele vai dar esse erro aí, comando não encontrado. O outro erro que pode dar é permissão negada, né? Aquele que eu falei, se você não deu o chmod mais x, ele vai encontrar o script, mas não vai conseguir executar porque ele não é executável, ele precisa dessa permissão. Por fim, erro de sintaxe é quando você, dentro do código do script, você escreveu o nome do comando errado. Você escreveu date com A, data. Né? Não tem esse comando, ele vai dar um erro lá de sintaxe, tá? Então, ele encontrou o script, mas ele tem erros. A gente vai tentar ver isso aí agora, tá? Vamos dar uma olhada aqui agora na nossa shell. Vamos fazer o que eu descrevi aí, ó. Então, vi exemplo.sh. Olha como é que o vi se comporta, ó. Entrei no vi, ele entra em modo de comandos. Então aqui ele não deixa eu escrever. Ele só vai deixar eu escrever quando eu apertar a letra I. Olhem onde tem escrito exemplo.sh new ali embaixo. Ó. Vou passar o mouse aqui para vocês verem aqui. Ó. Quando eu apertar I, vai aparecer insert ali. Ó. Olha lá, insert. Pronto. Agora ele é igual a um bloco de notas. Eu posso escrever. Ó. Jogo da velha, exclamação, /bin, /bash. Né? Os 3 comandos. Date. Vou botar df -h porque é mais elegante. E W. Certo? São esses comandos. Tá ru para ficar diferente também, é a mesma coisa. Date ou tá W. O ru ou W vai fazer a mesma coisa nesse caso. Então, vou sair salvando. Ó, deixa eu voltar aqui novamente. Eu tô lá em inserção, tá vendo? Quero salvar. Quando eu aperto ESC para ele voltar em modo de comando, o nome insert aqui embaixo desaparece, ó. Então ele não tá mais em modo de inserção, ó. Sumiu o nome, ele tá em modo de comando. Então agora eu posso sair salvando. É o comando x. Olha como o comando aparece aqui embaixo. Ó. Vou grifar. Ó. Certo? Quando eu der Enter, ele saiu salvando. Então agora eu tenho esse arquivo aqui, exemplo.sh, com aquele conteúdo. A gente conhece o comando cat. Ó. Vou mandar listar o arquivo aqui, exemplo.sh, tá aí o que eu escrevi. Date, df e w. Certo? Aqui a gente consegue mostrar aquilo que eu falei da permissão negada. Ó. Se eu tentar executar aqui, ó, .. exemplo.sh, olha o que ele vai dizer, ó. Permission denied. Então, permissão negada. Ele não tem o chmod mais x para executar, certo? O que esse script vai fazer? Ele vai rodar o date, esse comando, depois df -h e depois o comando w. Ele vai rodar esses 3 comandos de uma vez, tá? Vamos lá, vamos dar o chmod então. Vou dar um clear para limpar a tela aqui. Então, chmod mais x exemplo.sh. É isso aí. Aqui eu dei a permissão de execução. Só para vocês lembrarem aqui, ó, vou dar um ls-l para mostrar o que é esse x. Ó. O arquivo é esse aqui e a permissão de execução é essa aqui, ó, esse x que aparece aqui no código de 9 bits, tá? Se quiser entender melhor, tem um vídeo aqui no canal explicando como é que se comporta o esquema das permissões, tá? Então pronto, ele está até verdinho aqui, né? O ls-l deixa os executáveis verdes aqui, tá? Então vamos dar aqui agora o ponto /
exemplo.sh. Olha aí, ó, ele executou os 3 comandos de uma vez. Ó. Ele executou primeiro o date, está aqui o date, certo? Depois ele já emendou aqui, executando, puxando a telinha pop-up ali, né? Isso aqui é o df-h, e aqui embaixo ele está mostrando os usuários logados, né? Que é o comando w. Então ele executou os 3 comandos ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo não, claro que está na ordem que está no script, né? Vamos dar uma olhada lá, ó. Então qualquer comando, aqui ó, VI exemplo, voltei aqui nele, né? Estou em modo de comando e entro em modo de inserção. Se eu quiser espaçar aqui, eu posso usar comandos que a gente conhece. Por exemplo, o comando echo, ele ecoa mensagem, né? Então eu posso botar aqui um echo, data e hora, né? Então antes de aparecer o comando date, vai aparecer a mensagem, data e hora. Posso quebrar umas 2 linhas aqui com o echo em branco. Depois, ó, echo, ocupação dos discos, né? Aí ele vai dar o comando df-h. Vou quebrar mais 2 linhas em branco aqui, ó, e vou escrever echo usuários logados, certo? E vou dar o comando w. Vou sair salvando esc:2.x e vou executar de novo o script, tá? Vou limpar a tela aqui. Olha só como ele deixou bem mais bonitinho agora. Aquele echo lá é um comando que já tem aqui no canal. Então a gente tem aqui, ó, data e hora. Aí ele dá o comando date. Ocupação dos discos. Aí dá o df-h. Usuários logados. Aí dá o comando w. Beleza, gente? Então era isso aí que eu queria mostrar hoje na primeira aula de Shell Script. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? Esse conteúdo aqui é o conteúdo inicial para a gente poder fazer scripts mais aprimorados aí no futuro, né? A gente viu um script bem simples hoje, que solta alguns poucos comandos aí, né? O comando date, o comando df, o comando w. Mas a gente deve ver em próximos scripts aí rotinas com o se, com o for, com o while, né? Coisas desse tipo aí, tá? Para automatizar tarefas do servidor, como backup, né? Verificar se algum serviço está funcionando, avisar o administrador do sistema com alguma coisa errada aconteceu. Então, as funções de script são as mais vastas possíveis, tá? Espero que vocês tenham curtido aí e certamente a gente vai se ver em outros vídeos de Shell Script, tá? Mais uma vez, peço aí aquele like maroto aí, tá? Se inscreve se não for inscrito, deixa um comentário aí, tá? Fiquem com Deus aí, até o próximo.